O Altiara Notícias está entrando no ar. A Secretaria de Serviços de Atibaia, com uma nova máquina, intensificou as obras de desassoreamento de dois lagos da cidade, o do Jardim Paulista e o do Major. No Lago do Major, a draga está executando a sucção de resíduos como lodo e areia e despejando em caixa de secagem no terreno lateral, e também está retirando a vegetação e recolhendo os resíduos após a secagem. No Jardim Paulista, a retroescavadeira realizou ação de limpeza nas laterais, alargou e rebaixou a calha. Na semana que vem, iniciará a sucção dos resíduos para despejar em caixa de secagem. A retroescavadeira também realizou a limpeza de córrego no Jardim Imperial e fez a limpeza nos córregos do Gardênia e do bairro do Tanque. A Prefeitura de Atibaia publicou o decreto no sábado em que declara estado de emergência hídrica no município por 90 dias devido à falta de água para o abastecimento dentro da normalidade e está disponibilizando à população canais de denúncia para combater o desperdício. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp pelo número 995922273 ou no e-mail atendimento@saaiatibaia.com.br, iniciando com a palavra denúncia. É necessário informar o endereço completo do denunciado e, se possível, enviar foto para registro. A denúncia é anônima. O decreto informa que a SAAI adotará providências para regularizar e manter por meios alternativos, em caso de racionamento, o abastecimento de água em hospitais e unidades de saúde e nas escolas e creches. O posto de atendimento ao trabalhador de Bragança Paulista está com vagas disponíveis até 27 de setembro. Agente de inspeção de qualidade, ajudante de carga e descarga, balconista, coletor de lixo, cozinheiro em geral, empregada doméstica, estoquista, farmacêutico, lavador de roupas e passador, motorista de caminhão, oficial de serviços gerais, panfleteiro, pedreiro, repositor de supermercados, serralheiro e outros cargos. O pátio fica no piso superior do Mercado Municipal e funciona de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Os interessados devem levar a carteira de trabalho, o RG e o CPF. O atendimento via WhatsApp é pelo número 4033-1950. A Secretaria de Saúde de Bragança Paulista abriu o agendamento de vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos e deve ser feito por este link que está na tela. PMs prenderam um homem na segunda-feira em Nazaré Paulista por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os PMs viram quando um homem, ao sair de uma viela, jogou algo no chão. Abordado, na sacola que ele havia dispensado foram encontradas maconha, cocaína e crack. O homem disse aos policiais que estaria vendendo entorpecentes no local. Preso, ele foi conduzido ao plantão policial de Atibaia. PMs prenderam dois homens na sexta-feira depois de roubo à moto nas proximidades da Avenida Copacabana, em Atibaia. Os policiais seguiram até Campo Largo, em Jarinu, quando viram os dois homens. Um deles fugiu e o outro foi abordado e confessou o roubo, informando onde estava a moto roubada. Localizaram o comparsa, no local também encontraram a moto e apreenderam ainda uma réplica de arma de fogo utilizada no assalto e o capacete que havia sido roubado durante a ação. A dupla foi levada ao plantão policial de Atibaia. A vítima reconheceu os dois homens, a moto e o capacete foram devolvidos. Juninho Acedo, desde já agradeço a sua participação aqui no Altiara Notícias para falar um pouco sobre a sua carreira de corredor, cidadão de Bragança Paulista, morador de Bragança e que defende não só o município, mas também o país em provas internacionais. O seu início na corrida começou na corrida de rua tradicional para depois migrar para essa modalidade de corrida de montanha? Fala, Fábio, isso, exatamente. Eu comecei fazem 16 anos que eu corro, né? Eu tive início nas corridas de rua.
eu vim do esporte, na verdade, do futebol, né? Minha família inteira, a família C daqui em Bragança, bem conhecida, formou grandes jogadores, né? Meu tio foi campeão brasileiro já, paulista, enfim. E como todo moleque, eu também tinha um sonho de ser jogador. Mas eu pulei algumas etapas, né? Eu comecei a correr algumas corridas amadoras e vi que tinha algum potencial que eu poderia explorar, mas ainda sem ter muita noção. Naquela época, o esporte, as corridas de rua estavam se iniciando, já fazia tempo que tinham, né? Mas que estava assim se propagando no Brasil fazia pouco tempo. Isso a gente está falando há 12 anos atrás. Comecei nas corridas de 5K e 10K. Fazia corridas de pista, corridas de ruas, as tradicionais aí do Brasil, mas logo com 1 ano e meio de prática profissional, eu e meus treinadores, a gente viu que eu tinha um potencial para fazer provas de longa distância. Então eu já migrei para os 42, né? Comecei a fazer um trabalho para os 42K. Que eu fiz um índice para correr a maratona de Nova York, na época era um projeto da ASICS, né, que levava alguns atletas para lá, e foi onde eu retornei no nível profissional com o meu treinador, já o Clodoaldo do Carmo, que hoje é diretor do Clube Pinheiros. E aí a gente começou a fazer um trabalho para a maratona de Nova York, só que antes da maratona de Nova York, eu corri a maratona de Buenos Aires. Foi um mês antes que eu fiz a minha melhor marca, que foi 2 horas, 16 e 29 segundos. Foi uma excelente marca. E essa marca, depois que eu obtive essa marca com pouco tempo de trabalho, né? Porque se você for ver, se vocês puxarem aí, poucos atletas no Brasil conseguiram correr abaixo de 2 horas e 20. Então, eu já na minha segunda maratona, eu já tinha feito esse resultado. E aí foi onde eu realmente voltei, né, a me dedicar 100% ao atletismo, e a gente começou a fazer um trabalho nesse período para a maratona, para o índice olímpico, né, da Maratona do Rio de Janeiro 2016. Corri a Maratona de Nova York, fui top 20 na Maratona de Nova York. Maratona de Nova York, para quem não conhece, ela é uma das majors, né, nível ouro da IAAF. Ela é a última maratona do circuito mundial de maratonas. Então, naquele dia, uns 50 melhores atletas do mundo estão reunidos nessa prova, que é a última prova que conta a pontuação. Eu consegui ser 18º nesse dia, foi uma grande marca também. Quando eu fiz a transição, eu não entendia muito o que era corrida de montanha. Na verdade, quando eu parei de correr rua, eu fiquei 1 ano sem competir. E depois de 1 ano sem competir, mas com toda a minha bagagem que eu tive de quilometragens como atleta, me permitiu, depois de 1 ano, me encarar um desafio que foi minha primeira ultramaratona de 75 quilômetros, que é uma travessia de Bertioga a Maresias. Inclusive, eu bati o recorde da prova nessa época, fui campeão. E comecei, a partir desse momento, em 2016, a ter meu primeiro contato com as provas de montanha. E aí eu fui fazendo uma prova, fui fazendo outra prova, até depois de 3 provas que eu estava ali ganhando sempre em primeiro, segundo, eu fui encarar um desafio em outubro, uma prova de 100K. Ela correu na Costa Esmeralda, em Bombinhas, Santa Catarina. Ali, naquele momento, eu fui entender o que realmente era uma prova de montanha, porque realmente era uma prova de 100K dentro da mata fechada. Você já está praticamente de malas prontas para Santa Catarina e tem prova essa semana, correto? Correto. Prova guardada. Não vejo a hora, já está tudo pronto já. Estratégia de prova, a suplementação, equipamento, a prova inteira na cabeça mapeada de tudo como que eu tenho que fazer, já tá tudo prontinho. Aonde que vai ser mesmo? É Nova Trento? Isso, Nova Trento, Santa Catarina. E qual que prova que é? Como que é? Qual a quilometragem? A prova, ela é uma prova... Bom, essa prova vai ter desde 12 quilômetros até 104. Então, aqui eu vou fazer... Por que eu vou fazer essa prova? Porque eu estou fazendo provas para que eu tenha pontuação, enfim, para poder ir para o Campeonato Mundial, que vai ser em fevereiro. Então, como esse Mundial, o próximo Mundial, vai ser de 50 quilômetros e 80 quilômetros,
como eu quero ir para de 50 quilômetros, eu estou correndo provas de 50 até 60 quilômetros que dão graduação para esse Mundial. Então, a prova que eu vou fazer vai ser de 55 quilômetros em Nova Trento. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento.